Olá, peço licença para entrar na sua casa com o programa Pai Eterno, que foi preparado com muito amor para você aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. E o programa de hoje está muito especial, então fique ligadinho comigo. A gente vai agora para o quarto episódio da série sobre Padre Pelágio Salter. Vamos acompanhar os últimos momentos da vida do servo de Deus e saber como foram esses períodos. Caminho de santidade trilhado aqui nessa terra, com a sua grande missão como apóstolo de Goiás. Padre Pelágio Salter, que vivenciou tantas realidades de intercessão, de curas feitas durante a sua vida e também após a sua morte. Mas quando a pessoa já está a uma certa idade, quase que não manda em si. Tem uma historinha antes disso que eu vou contar. Os superiores, achando que o Padre Pelágio tinha que descansar. No final da década de 40, já com uma idade um pouco avançada, e o superior já era província de São Paulo, aqui pertencia a São Paulo, resolveu transferi-lo para Aparecida. Olha, o senhor vai para Aparecida, lá tem mais condições, né? O senhor já não dá. E ele foi, obedeceu na hora, e chegou lá, ficou doente. E doente, cada vez pior, e na época os redentoristas tinham em São Paulo o Hospital Nossa Senhora da Penha. Levaram o padre e o padre se internou. E ruim. Aí um médico, ele teve a perspicácia e percebeu que a doença dele tinha cura. Esse médico, eu não sei qual foi, chamou, na época, o provincial, que era depois ficou bispo, do Antônio Macedo, falou, olha, se vocês quiserem que esse padre fique curado e sare, tenha uma vida normal, mande para Goiás. Ele só tem saudade de Goiás. Ele volta para Goiás e continua aqui, não volta para São Paulo, não é mais transferido para São Paulo. Até porque no começo a missão redentorista no Brasil Central, ela era entendida para o atendimento de 2 santuários, o de Aparecida, né, no interior ali do Vale do Paraíba, e o de Trindade, aqui em Goiás. Então, tinham que trabalhar esse grupo todo nessas 2 bases de evangelização. A igreja me mandou para Aparecida do Norte, fiquei lá 1 mês. Deu uma depressão no padre, de saudade dessa trindade aqui. Quando ele chegou, foi aquela festa. Por isso que ele é chamado pelo povo de o santo goiano. Mais do que um santo brasileiro, ele é um santo de Goiás, é o santo goiano. Os relatos que eu já ouvi dos mais velhos, quando eu fiz minha pesquisa, que a história chama de fontes orais, a oralidade, é de muito carinho. É de um padre familiar, é um padre da família, que pousava, ele saía a cavalo e pousava nas fazendas, pousava nas estradas, nas casas das pessoas, e ele não ficava só um dia, ele ficava 2, ele ficava 3, ele celebrava, ele comia, ele conversava e era um padre culto, professor.
Acho lindo isso, essa ideia, essa história dele ser músico, dele ser escritor, escrevia partitura, escrevia letra de música, ele escrevia peças teatrais, ele encenava com a meninada, ele fazia peças para as crianças interpretarem. O amor que ele tinha, que era a razão da vida dele. O padre gosta que criança toma gosto pelo trabalho desde pequeno. Mas é preciso ter tempo para brincar e para estudar, certo? Certo. A história da vida do Padre Pelágio sempre esteve muito ligada à minha vida. Eu nasci no bairro Campinas, nasci aqui em Goiânia, na Praça Joaquim Lúcio, no antigo Hospital Santa Lúcia. E meus avós eram vizinhos de fundo, na Avenida Rio Grande do Sul, que é a rua da Matriz de Campinas, aonde o Padre Pelágio viveu. Os meus familiares são sepultados no cemitério Santana. E o cemitério Santana é o cemitério onde o corpo do Padre Pelágio descansou por primeiro. Sempre quis ser padre desde criança. Aprendi com a história do Padre Pelágio e estudando e compreendendo e vendo os relatos de família. Uma das coisas que me encanta no sacerdócio foi sempre esse grande testemunho da vida do Padre Pelágio. A história do Padre Pelágio é sempre uma história muito familiar. O Padre Pelágio era um homem de família, um homem que passava pela família. O Padre Pelágio passa pela minha família, passa pela história da família e por ser essa família campineira, Campinas é um bairro de Goiânia, que naquela época era uma outra cidade, o centro sempre foi o Padre Pelágio. Através das suas bênçãos vespertinas às famílias, através das visitas, através daquilo que nós chamávamos de extrema unção. Esses 130 anos, nós sempre observamos esses homens consagrados que entenderam o seu papel na igreja. É fundamental para se realizar bem uma vocação, você saber quem você é e o que você deve fazer para você não atrapalhar e para você realizar bem feito aquilo que te é disposto no coração da igreja. Os redentoristas, e aí nós podemos dizer do Padre Pelágio, tinham essa consciência muito acurada. Eles deixaram a sua pátria para atender um povo de missão no Brasil. Esse tipo de prática levou-os a uma intensa relação com as pessoas para conhecê-las no seu ritmo de vida, não somente nos bancos da igreja, mas no seu ritmo de vida dentro de casa, no trabalho. Basta lembrar que Campinas, com o convento redentorista, atravessou um período de progresso muito grande. Então, desde a roda d'água, o bombeamento dessa água para a cidade, o primeiro motor elétrico de energia, trazer uma bicicleta para o povo entender o que é uma bicicleta, né? Entrar em Goiás com elementos da agropastoril, né? Então o cuidado do manejo com o gado, o cuidado com lavouras, isso era característica do convento de Campinas, né, com os irmãos redentoristas e com os padres. Essa é uma característica dele, ser acolhedor. Quando o Padre Pelágio, lá em Goiânia, ficou mais assim, ele começou a atender todas as pessoas que vinham. Era assim, ele tomava café de manhã, ele ia para a casa paroquial, celebrava a missa, fazia uma ação de graça, ia para casa e ficava andando de lá para cá, esperando a hora de atender as pessoas. Quando começava a chegar as pessoas, ele ia atendendo individualmente cada pessoa, dando a bênção. Isso eu me lembro disso, as pessoas virem de longe para receber a bênção do Padre Pelágio. E um superior, na época, eu não sei qual deles, então proibiu o Padre Pelágio dar a bênção lá na porta da casa. Então o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai lá na igreja, quem quiser receber a bênção, 10 horas da manhã, o senhor vai lá na igreja. Depois, às 2 horas da tarde, o senhor vai lá na igreja. Esses 2 horários, o senhor dá a bênção para quem quiser. Aí ele ia para casa, obedeceu, então ele tinha que esperar até 10 horas. Então era a hora que ele ficava esperando alguém para levá-lo para
atender um doente. Isso era todos os dias, sempre tinha alguém que eu levava. Então esse acolhimento era muito grande, ele tinha um carisma muito grande mesmo. Agora, lá em Goiânia mesmo, é que ele realmente, vamos dizer, desabrochou o conhecimento e a procura dele. O Padre Pelágio, de fato, ele é um exemplo. O título que ele ganhou, o Apóstolo de Goiás, não foi por acaso. Foi o exemplo, né? Eu, desde criança, eu tive uma bronquite muito forte. E foram passando os anos. E aí, quando foi em 55, mudei para Goiânia, né? E a partir de 56 já comecei a ir a Campinas, na matriz, que era a igreja no meio da praça, né? E lá comecei a participar da novena de Nossa Senhora Perpétua Socorro. Naquele tempo era no sábado à noite, uma só que tinha. Lá conheci o Padre Pelágio, celebrava as novenas, né, sempre. E com o passar do tempo, foi crescendo aquela devoção nas bênçãos que ele dava após as novenas, bênção da saúde, né? E aí, com o tempo, foi construída a matriz de Campinas e eu ia toda manhã. Tinha um dia da semana que ele dava as bênçãos, né? E a igreja cheia. E o primeiro dia que a gente chegava, ele perguntava: qual que é o seu problema? Aí um dia eu falei, né, que eu tinha falta de ar, que era assim no peito. Aí ele rezava e vinha com água benta e punha. Depois, quando você voltava, muitos dias depois, você chegava, ele não perguntava mais. Ele já ia direto onde era o problema. E eu fui curada dessa forma, participando lá das bênçãos de Padre Pelágio. Em 1960, nossa família teve um acidente muito grave, onde morreu meu irmão, minha cunhada. E meu pai estava no carro, muito machucado, ficou desenganado. E internado, eu vim em São Paulo, né, estava no Seminário Santo Afonso, vim, coisa horrível, para o enterro do meu irmão, e fiquei para a missa, sétimo dia dos meus irmãos. Eu contei para o padre, o Dom Antônio, o que aconteceu. Eu falei: Dom Antônio, eu pedi para o Padre Pelágio ir lá no hospital. Na hora ele atendeu. Nós conseguimos a condução, levamos. A hora que ele terminou, ele ficou sozinho com meu pai, confessou, deu unção. E a hora de ele sair, ele estava saindo já quase que fora do quarto, quando ele voltou. O Padre Pelágio voltou e perguntou: vocês têm um copo d'água? Minha mãe, mais do que rápido, arrumou o copo d'água para ele. Aí ele parou, segurou o copo d'água, rezou um momento em silêncio, deu a bênção e falou: Seu Vicente, era o nome do meu pai, vou deixar essa água aqui, a sua esposa vai dar aos pouquinhos por senhor e vamos sarar rápido. A partir daquele momento, meu pai começou a melhorar. E a gente pode, né, se inspirar na história de Padre Pelágio Salter para ajudar a transformar vidas. É só fazer parte da família de evangelização. Ligue agora no 62 3506 9800. As obras deixadas, todo o trabalho realizado pelos missionários redentoristas só pode continuar graças à contribuição das filhas e filhos do Divino Pai Eterno. Por isso eu te faço esse convite. Nos ajude a continuar essa obra. Ligue agora no 62 3506 9800. E você, já veio visitar a casa do Pai?
Se não, ainda é tempo. Visite a casa do Pai, se coloque diante do Divino Pai Eterno para fazer a sua oração. É muito importante estar diante dele. E se você quer organizar para vir com a sua família ou seus amigos, é só você acessar as nossas redes sociais, Basílica Pai Eterno, porque é possível você se programar para estar aqui em Trindade. É esse convite especial para você. Acesse também o portal paieterno.com, porque tem toda a programação do que acontece no Santuário Basílica. Eu me despeço de você, mas te encontro amanhã. Tchau!